As meninas siamesas que passaram por uma cirurgia de separação do cérebro agora se recuperam numa casa de apoio dentro do campus da USP para a próxima cirurgia que será realizada em maio. 30 profissionais estiveram envolvidos no procedimento que terá 4 etapas até o fim do ano. Na rede privada, uma cirurgia dessa complexidade poderia custar quase 2,5 milhões de dólares. Mas no Hospital das Clínicas, ela saiu de graça para a família, que veio de uma cidade do interior do Ceará. E agora aguarda doações de fraldas e alimentos. Hoje eu recebo parte da equipe responsável pela cirurgia das crianças, que vai falar um pouco mais sobre esse procedimento raro. Ao meu lado está o neurocirurgião do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, o Dr. Ricardo Oliveira. E no núcleo de jornalismo está o neurocirurgião pediátrico, Dr. Eduardo Jucá. Eu vou começar com o Dr. Eduardo, até aqui como uma maneira da gente entender aquilo que aconteceu com o senhor para descobrir um caso desse que chamou a atenção. O senhor está no interior do país, no interior de Ceará, região pobre, e trouxe para cá um caso complicadíssimo. Como que o senhor descobriu esse fato? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Prazer conversar com vocês. Na verdade, eu tive o primeiro contato com as crianças em Fortaleza mesmo. Eu trabalho no Hospital Infantil Albert Sabin, que é a referência em neurocirurgia pediátrica em alta complexidade para todo o estado do Ceará. Fortaleza é uma cidade muito grande, esse é um hospital que é a referência para Fortaleza e para todo o estado. Então, elas nasceram em outro hospital da nossa capital e logo depois do nascimento foram transferidas para o Albert Sabin. E foi lá, eu coordeno o serviço de neurocirurgia pediátrica lá, foi lá que eu tive contato com elas pela primeira vez. Tive contato com uma família muito angustiada, uma situação em que era difícil administrar. E a primeira ideia já foi, nós sendo dessa especialidade de neurocirurgia pediátrica, sabíamos que era possível uma tentativa de separação. A primeira ideia já foi oferecer à família essa opção de lutar para separar as crianças. Deixa eu conversar agora com o doutor Ricardo Oliveira. Doutor, boa tarde ao senhor. Eu acho que em casa está todo mundo tentando entender o seguinte: como que essas crianças ficaram juntas? Elas foram geradas assim? Foi na fecundação? Quando que isso pode ter acontecido? Que é uma situação inusitada. Sim, boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Trata-se de uma situação bastante inusitada e muito rara. Nós estimamos em torno de um caso para cada 2,5 milhões de nascidos vivos. Um caso para 2,5 milhões? Sim, é extremamente inusitado, muito raro esse tipo de associação, esse tipo de fusão através do vértex, através do topo aqui da nossa cabeça. Essas crianças, elas foram geradas como uma gravidez normal de gêmeos, porém, num determinado momento, os embriões permaneceram unidos. Essa união, ela pode ser em vários locais, em diversos tipos de uniões entre gêmeos. Neste caso específico, o nome que nós damos é de craniópagos, quando eles são unidos através do crânio. Cérebro não. Normalmente, em alguns casos, pode ocorrer fusão também de cérebros e de tecido cerebral. No nosso caso, especificamente aqui, nós acreditamos que muito provavelmente não haja fusão do cérebro. Deixa eu voltar a conversar com o doutor Eduardo Jucá para a gente entender o que tem que ser feito, doutor, com um trabalho até que psicológico para a família, para a cidade da onde vem essa família. Como é que se trabalha para não entender um caso desse como aberração ou castigo divino? Porque aí você marca a família e marca as crianças também. Qual é o trabalho? Olha, uma parte desse trabalho, Roberto, é o que está sendo feito aqui agora, por exemplo. Uma divulgação com base em critério científico, uma divulgação responsável, como vocês estão fazendo, e o esclarecimento por parte da equipe médica.
né? O nosso hospital lá em Fortaleza, o Hospital Albert Sabin, ele tem condições de tratar a maior parte das doenças neurocirúrgicas, como tumores cerebrais, malformações, mas dada a complexidade específica desse caso e o fato de ser o primeiro do Brasil com essas características, é a primeira vez que esse procedimento está sendo feito no Brasil com essas características, nós resolvemos apelar para o Serviço de Neurocirurgia Pediátrica da USP de Ribeirão, no qual eu tive a oportunidade de trabalhar, que é um serviço que está no nível dos melhores do mundo. Então, dada essa complexidade específica, foi necessário o encaminhamento aqui para Ribeirão. A família está muito agradecida à acolhida que teve aqui na USP, aqui no HC, pela equipe toda da Neurocirurgia Pediátrica de Ribeirão, capitaneada pelo professor Hélio Machado. E esse clima de harmonia entre família, equipe, instituição é fundamental para o bom andamento dos trabalhos. Pois não, doutor. Eu gostaria, antes de mais nada, cumprimentar o meu amigo, doutor Eduardo Jucá. E ex-aluno, você deu do duro agora, hein? Não, acho que nós aprendemos juntos. Aprenderam, então tá bom. Pois não, digamos continue. Que seja um pouco mais velho que o Jucá, mas Jucá foi um grande colega, um grande neurocirurgião, atende muito bem lá em Fortaleza e nós tivemos o prazer de participar um pouco da formação do Dr. Eduardo Jucá. Mas eu concordo muito com as palavras do Jucá no sentido de que o Jucá ele foi muito importante em acolher essa família, desmistificar essa questão e, sabendo das condições que o nosso país oferece através do Sistema Único de Saúde, proporcionou que essas crianças pudessem ser avaliadas num centro maior, num centro universitário, e aqui, através do trabalho muito importante realizado pelo professor Hélio Machado, que soube agregar as pessoas, soube trazer um trabalho de equipe muito bem estruturado e em parceria com um colega, um neurocirurgião americano, o Dr. James Goodrich, que trabalha em Nova York, nós pudemos levar adiante esse projeto, que é um projeto, acima de tudo, institucional. Deixa eu voltar a conversar com o doutor Eduardo Jucá, porque uma coisa chama a atenção. Nós somos um país pobre. Ninguém desconfia do contrário. Nós temos uma distribuição de renda que assusta quem vive um pouquinho melhor. E como que a gente consegue fazer ciência desse tamanho de primeiro mundo? E não é com gasto de primeiro mundo, a bem na verdade é essa, hein? Como é que, na sua opinião, a gente consegue fazer? Porque o que está sendo apresentado é coisa de ciência de primeiro mundo. Isso é verdade, Roberto. Olha, entra muito a questão da determinação e de você acreditar que o que você pode fazer é o melhor para o paciente, né? Então, a gente vai contando com todos os meios possíveis para prover esse tipo de cuidado e também para produzir ciência com tanta dificuldade, como você mesmo citou, no nosso país. O modo como os trabalhos estão sendo conduzidos aqui em Ribeirão, com esse poder de aglutinação de várias equipes, muitas pessoas envolvidas, isso é impressionante. Mas para mim, pessoalmente, não chega a ser surpreendente. Nós já conhecíamos esse poder de aglutinação, conhecíamos como o Serviço de Neurocirurgia Pediátrica aqui trabalha, por já termos feito parte dele. Dr. Hélio Machado, Dr. Ricardo Oliveira, Dr. Marcelo Volpon. Então, por isso foi que a ideia de trazer as crianças para cá foi uma coisa tão natural, né? E o que a gente espera é que realmente as coisas prossigam dessa maneira e que cada vez mais o poder público, se manifestando tanto através da USP, do HC, que está contribuindo muito, assim como esperamos que o governo do estado do Ceará também continue ajudando aí no que for preciso, no que for necessário. Doutor Ricardo, o senhor trouxe, eu não sei se eu posso falar que é o cérebro, uma cabeça. O senhor, por favor, me corrija naquilo que eu vou falar de besteira. Foi feita uma cirurgia e outras tantas terão que ser feitas. Naquilo que o senhor trouxe aí, o que o senhor pode apresentar para a gente entender o primeiro passo e os outros que serão dados? Sim. Bom, esse é um modelo em acrílico e uma resina. Foi feito nos Estados Unidos, a pedido do Dr. James Goodrich, e através deste modelo, nós pudemos realizar o nosso planejamento estratégico de cada passo da cirurgia. Efetivamente,
o que nós faríamos nesta cirurgia. Então, demonstrando aqui no modelo, o que nós efetivamente realizamos. De antemão, nós sabíamos, através dos estudos realizados, que havia um compartilhamento de estruturas de veias. Imaginem vocês como se nós estivéssemos fazendo uma comparação em que olhamos um rio, um grande rio, e vários afluentes que chegam a esse rio. O que nós, na verdade, qual é o objetivo destas cirurgias? É que nós possamos cortar estes afluentes gradativamente, de modo a que cada uma das crianças possa se adaptar ao período. Então, é por isso que a cirurgia ela foi planejada em etapas. A primeira etapa foi realizada através da confecção de uma janela na parte óssea. Anteriormente, nós já planejamos toda um fechamento e uma abertura de pele. E, em seguida, após a retirada da janela óssea, nós começamos, então, a realizar progressivamente a remoção de cada canal comunicando uma criança a outra, como o exemplo citado de um grande afluente, de um rio e seus afluentes. Então, como por exemplo, o que nós estamos vendo aqui seria o rio principal. E esse rio, ele tem afluentes, ou seja, veias que comunicam uma criança com a outra através da circulação de sangue. Então, nós temos que gradativamente isolar, cortar esses afluentes. Foi o que nós fizemos nessa cirurgia. Ou seja, a equipe trabalhou de modo a que, nessa primeira etapa, nós isolamos esse grande vaso e outras veias localizadas tanto aqui na superfície quanto na profundidade. Em seguida, a próxima etapa consistirá na mesma estratégia e nós iremos gradativamente girando as gêmeas, de modo que nós possamos desconectar a circulação venosa e, por fim, na última cirurgia, que será então realizada a separação, que espero que tenhamos êxito. Esperamos mesmo a torcida, porque é muito trabalho, muito sofrimento para a família e as crianças merecem continuar vivas. E eu vou agora perguntar para o doutor Eduardo Jucá para tentar entender, doutor. Correndo tudo bem, crianças separadas, vida para se viver. Elas vão ficar com alguma sequela? Uma vai pensar mais ou menos o que a outra pensou, vai sentir, não vai sobrar lembrança. O que pode acontecer? Todo o trabalho é feito para que não aconteça nenhum problema no desenvolvimento neurológico delas. Como toda cirurgia complexa e que é feita pela primeira vez no país, há riscos, mas toda essa preparação visa justamente a diminuir esses riscos ao mínimo possível. Eu acho, Roberto, assim, tem uma fala da mãe das crianças que transmite muito para a gente essa parte humana. E ela diz, o que eu quero fazer depois delas separadas é mostrar para elas o mundo, que elas ainda não viram. Então é isso que a gente espera que aconteça depois da separação, que elas possam ter uma vida plena junto com a sua família. Doutor Ricardo, quando as crianças chegaram ao HC, e o HC está acostumado com casos das mais variadas espécies, não tem como evitar, não tem como ter muita surpresa. A reação da sua equipe, quando chegou, por exemplo, na sala de cirurgia para começar o trabalho, sabendo que o trabalho seria longo, delicado, qual foi a reação de cada pessoa? Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que desde o início do processo, nós tivemos o cuidado de preservar a integridade das crianças e da família, dos pais, evitando uma exposição desnecessária. E, pouco a pouco, as equipes foram sendo trabalhadas
e tendo um contato progressivo com as famílias, de modo a organizar o time que efetivamente levaria ao final da primeira etapa a cirurgia. É importante salientar que muitos profissionais estão envolvidos, não só profissionais médicos, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicóloga, a parte administrativa do hospital, assim, várias pessoas trabalhando junto, levando esse projeto a uma boa resolutibilidade. Deixa eu voltar a conversar agora com o doutor Eduardo Jucá. Ô, doutor, a gente fica aqui se perguntando o seguinte: corpo humano nós não conhecemos de maneira nenhuma na sua totalidade. Arrogante, louco, sei lá quem falar que conhece o corpo humano. Ele sempre está pregando surpresas. Para uma família que passou por essa surpresa, que está lutando para a coisa caminhar bem, uma outra gravidez é preocupante? É uma situação realmente muito rara e não se tem essa noção de que possa se repetir, né? Então não é um assunto que a gente se preocupa nesse momento, não. E até não é uma aspiração da família no momento, porque no momento todas as energias são direcionadas para a solução da situação das meninas. Mas é uma situação tão rara que não existe esse registro na literatura médica de repetição, né, do caso na mesma família. Doutor Ricardo, o parto, como que esse parto foi feito? O Jucá, que recepcionou lá em Fortaleza, pode esclarecer melhor as condições, mas esse parto, obviamente, nós temos avaliações antinatal que já mostravam que eram gêmeas unidas. E com isso foi programado um parto do tipo cesariano para que não havia condições para levar um parto natural. Então esse parto foi programado de antemão para que elas nascessem de via cirúrgica, de via do tipo cesariana. Agora eu gostaria que o Jucá contasse um pouquinho da história de como essas crianças chegaram para ele. Eu sei que nós já falamos um pouco, mas é interessante mostrar o impacto que houve quando essa criança nasceu, essas gêmeas nasceram. Pois não, doutor, por favor. É exatamente o que o Ricardo falou. O diagnóstico é antes do nascimento, durante o acompanhamento pré-natal. E uma vez que já se sabia, houve uma preparação para o parto. O parto foi via cesariana para que não houvesse nenhum prejuízo durante o parto. Bom, por ser um caso raro e ainda dentro da neurocirurgia, é a neurocirurgia pediátrica que tem mais intimidade com esse assunto, houve no início uma certa dúvida, profissionais que não tinham conhecimento de que a situação poderia ser resolvida. Então houve um período ali de indefinição no começo, mas logo que elas chegaram no Hospital Infantil Albert Sabin, que é a referência, a gente viu o caso e começou a acionar os meios necessários para que começasse o tratamento. Doutor, só como uma curiosidade também, está muita gente se perguntando qual que era a posição das crianças no ventre da mãe. Existe uma certa elasticidade e uma certa maleabilidade do crânio do bebê. Então, elas são unidas na vertical, mas dentro do útero tinha uma certa capacidade de adaptação, né? Devido exatamente a essa capacidade de elasticidade do crânio do recém-nascido. Isso quer dizer que elas não tiveram problemas físicos ou sei lá quais outros problemas no ventre da mãe? Não, Roberto, e nem depois. O próprio professor Goodrich, o professor americano que está prestando a consultoria para a gente, a participação fundamental, ele disse que essas gêmeas são uma das gêmeas mais saudáveis com as quais ele já teve a oportunidade de trabalhar nessa condição. Isso quer dizer, elas não têm problemas de outros sistemas a não ser essa condição que está sendo tratada agora. De uma certa forma, isso facilita o trabalho, diminuindo os riscos advindos de outros problemas que elas pudessem ter. Mais alguma colocação, doutor Ricardo? Sim, eu gostaria de finalizar esse nosso bate-papo aqui agradecendo esse espaço, podendo enumerar essas várias dúvidas e deixar uma impressão que, para mim, foi extremamente satisfatório quando eu ouvi
o professor Goodrich falar numa das entrevistas que que ele estava muito satisfeito porque o time aqui era excepcional. Ele usou essa palavra. Então, eu acho que isso é um orgulho, não só para a faculdade, para o hospital, para a cidade, mas, acima de tudo, para a própria neurocirurgia brasileira levar adiante esse projeto. Doutor Ricardo, muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube, pela sua paciência, boa vontade em nos explicar claramente aquilo que está acontecendo. Agradeço também ao doutor Eduardo Juca. O senhor puxava muito a orelha dele quando era o seu aluno? Ele foi um aluno bom? Um pouquinho, né? Meio devagar? Um pouco, professor. Então tá bom, eu agradeço a presença dos dois, muitíssimo obrigado, que as crianças se recuperem e que tenham uma vida longa. Muito obrigado. Obrigado, professor.